que estar muito atentos. Amanhã, marcar o dia, vai estar a tomada de posse de Cavaco Silva como Presidente da República. Ainda não se sabe, ao pormenor, quais os temas que vai abordar no discurso de tomada de posse. Ainda assim, vai dedicar grande parte da sua atenção para o desemprego que atinge os jovens portugueses. O que é que poderemos esperar das declarações de Cavaco Silva amanhã? Eu penso que o professor Cavaco Silva, que aliás até no seu discurso na noite da eleição focou muito a questão dos jovens e colocou no centro da agenda política, penso que no discurso da tomada de posse tem uma ocasião soberana de assumir a abertura de um novo ciclo para o país. Um novo ciclo em que se marcará naturalmente pela sua magistratura mais ativa. Como ele próprio o anunciou, e em que é natural que ele tenha uma exigência maior face ao funcionamento dos órgãos de soberania. E aqui há uma situação que nós não podemos deixar de... Cavaco Silva vai se colocar ao lado destes jovens? Bem, eu não penso que o Presidente se possa colocar ao lado de uma, digamos, qualquer movimento, seja ele protesta ou outro. Eu penso é que o Presidente tem a obrigação de estar muito atento aos sinais que a sociedade portuguesa envia, porque ele tem poderes e tem responsabilidades na forma como o sistema político no seu conjunto responde às dificuldades dos portugueses. E a verdade é que o último mandato não foi marcado por respostas muito... Foi até muito criticado, pouco interventivo. Ora bem, a questão é, um Presidente, embora não governe, deve ser também julgado pela forma como o país evolui, digamos, durante o seu período de vigilância da democracia. E a verdade é que os últimos 5 anos ficaram aquém daquilo que se poderia esperar da intervenção do Presidente, e eu penso que ele próprio terá noção disso e estará atento para ser um fator de maior capacidade de resposta do sistema político às ânsias da sociedade portuguesa. Aliás, Cavaco Silva tem adiado sucessivas declarações para este dia, neste dia que vai falar de diversos temas. Quais vão ser os temas que vão estar na ordem do dia? Eu acho que há aqui alguma expectativa de perceber qual é que vai ser a forma como o Presidente da República se vai posicionar face ao sistema político. Eu próprio tenho defendido já noutros fóruns que seria positivo que o Presidente apelasse aos partidos políticos, os colocasse perante as suas responsabilidades face à necessidade de Portugal se dotar rapidamente de um governo maioritário que permita responder à situação de grave crise financeira. Em tempos de crise. Eu penso que é impossível o nosso sistema político ser capaz de dar as respostas que o país precisa face à pressão dos credores internacionais, face à necessidade de uma execução orçamental rigorosíssima, face à crise social que tudo isto vai provocar, tanto em termos de desemprego, como em termos até da própria capacidade de resposta dos serviços públicos. E nada disso é possível fazer-se quando se tem um governo que, concorde-se ou não com a sua orientação política, está condenado ao equilibrismo porque não dispõe de uma maioria no Parlamento. Portanto, eu penso que eu esperaria do Presidente que, de facto, ele fosse capaz de identificar muito claramente este problema e de apelar aos responsáveis que o resolvam. Porque se eles não o forem capazes de resolver, o Presidente... amanhã, nas palavras de Cavaco Silva? Eu não sei. Eu tenho essa esperança porque penso que o país não tem muito mais tempo a perder neste jogo de equilíbrios. Penso, aliás, que se o Presidente não tomar essa iniciativa, rapidamente isso vai se colocar de outra forma. Aliás, os mercados estão a dar sinais claros de que dão passo. Grande impaciência. Como certo, o default de Portugal, hoje os juros da dívida há 5 anos estão mais elevados, umas centésimas, mas mais elevados do que os juros a 10 anos. Exatamente. E isso é um sinal claro de que os mercados antecipam que o curto prazo seja mais problemático que o longo prazo, isto é, antecipam uma incapacidade de pagar a dívida. Portanto, nestas circunstâncias, eu penso que o Presidente não poderá deixar de tomar posição quanto aos problemas reais da economia portuguesa, e problemas tanto na esfera financeira como económica, e de apontar soluções e também de chamar a atenção para a necessidade do sistema político responder àquilo que são as dificuldades dos portugueses. E será que o atual Executivo terá capacidade de responder às atuais reivindicações e dificuldades dos portugueses? Eu penso que está a ser cada vez mais difícil ao governo atual, enfim, ter esse papel positivo de mobilização das energias do país é um governo que está cansado.
Eu penso que há aqui vários fatores. É um governo, para já, que está a governar com um programa de ação que é o exato oposto daquele com o qual ele ganhou as eleições. Isso é logo uma dificuldade muito, muito grande. Ninguém está a dizer, que eles poderiam continuar a governar com prioridades de TGV e investimento público. Isso seria completamente impossível. Mas o facto de terem tido que abandonar as prioridades que foram sufragadas é um óbice muito grande. Por outro lado, é um governo minoritário. E isso também é a maior dificuldade com que nós nos defrontamos e seria dificuldade qualquer que fosse o governo, qualquer que fosse o partido a governar neste momento, em circunstâncias como essas. E, em terceiro lugar, é um governo que, de facto, já se nota algum grau de descoordenação interna, algum grau de cansaço, como a Ana disse, e, portanto, terá dificuldades em cumprir a sua missão. E isso, neste momento, é aquilo que interessa a Portugal, é ter um governo capaz de cumprir a sua missão. Dificuldades em dar respostas às reivindicações dos jovens que saem para a rua. Muito em breve. Se as respostas forem como a ironia que o Primeiro-Ministro exerceu ontem à noite, assimilando um protesto a uma brincadeira de carnaval e ignorando, digamos, a agressividade com que a segurança do partido respondeu a esse protesto, penso que, de facto, há aqui uma desconexão muito grande entre os líderes políticos e a população. Penso que isso também é um problema que vai ser preciso resolver. Agora, como é que ele se resolve? Eu penso que não cabe ao Presidente tomar uma parte por uns contra outros. Já vimos disso no passado e não penso que seja isso que o país espera. Aquilo que me parece importante é que o Presidente coloque aqueles que têm a responsabilidade de resolver este problema perante as suas responsabilidades, que são os partidos políticos. E os partidos políticos, no atual quadro parlamentar, podem ainda fazer um esforço para encontrar uma solução de governação maioritária. E se isso se revelar de todo impossível, só aí, então, penso é que o Presidente poderá tomar para si a responsabilidade de devolver a palavra aos portugueses. Uma das grandes preocupações dos jovens é precisamente o desemprego. Em que é que o Executivo de José Sócrates tem falhado na aplicação de medidas de combate ao desemprego? Porque tem vindo a crescer. Não, o desemprego tem vindo a crescer e com um crescimento económico muito baixo, penso que isso. E a tendência será de subida até o final do ano. A tendência é claramente de subida, todos os indicadores são de quebra da economia e, portanto, há uma inevitabilidade nessa situação. O que é que tem falhado? O que falhou, de certa forma, foi uma orientação que não previu o agudizar desta crise e que, portanto, a destempo aumentou-se o endividamento e perdeu-se as margens de manobra para combater o desemprego agora. De facto, hoje não há dinheiro nos cofres para estar a estimular a economia. Nem há sequer dinheiro nos cofres para pagar mais subsídios de desemprego, nomeadamente na longa duração. E isso vai agravar, com certeza, a situação dos desempregados, daqueles que ainda não conseguiram o primeiro emprego e daqueles que já estão há muito tempo desempregados e que se vão ver... de longa duração é outra das grandes preocupações. E que se vão ver sem rendimentos em breve, muitos deles, ou com rendimentos muito baixos. Medidas como esta que foi tomada da interdição dos estágios sem remuneração podem parecer medidas positivas, mas a verdade é que podem também vir a ser uma maior dificuldade para a entrada no mercado de trabalho. Portanto, acho que aqui isso também poderia ter sido repensado. Vasco, vamos ouvir agora outra opinião de um telespectador bastante jovem, 18 anos, Marcelo Castro, estudante e que acompanha a Assembleia Geral a partir de Santa Maria da Feira. Muito boa tarde. Marcelo Castro, 18 anos, estudante e que nos liga de Santa Maria da Feira. Boa tarde. Boa tarde. Vou ser muito breve. Eu acho que os jovens devem lutar por um melhor governo, porque senão veremos o país cada vez pior. Boa tarde e muito obrigado. Bom Carnaval. Muito obrigada. Um jovem ligar de Santa Maria da Feira. Sente-se alguma revolta nos jovens portugueses, porque de facto não há grande futuro para os jovens em Portugal. Sim, mas esta mensagem, por lacónica que seja, é uma mensagem positiva. Isto é, os jovens, de facto,
têm que se implicar... sinais de que querem mudar. Exato, e têm que se implicar mais na esfera política, porque a verdade é que se a política pode não os interessar, mas a política interessa-se pelos jovens, e aquilo que é decidido no Parlamento, aquilo que é decidido no Governo, tem um impacto muito forte sobre a vida deles e sobre o futuro deles. Portanto, é muito importante que, para além de descer à rua... Aliás, estes movimentos são benéficos até para a integração dos jovens na política, para se familiarizarem. Eu penso que sim. Com os assuntos políticos. Eu penso que é importante, e se os partidos não são capazes de falar aos jovens e os conseguir captar, já nem digo para a militância, mas para o interesse pela coisa pública, que sejam movimentos cívicos a fazê-lo. Isso é muito importante. Mas na hora de votar, na hora de exercer a democracia representativa, é muito importante que os jovens não estejam ausentes. Isto porque, de facto, há uma distorção hoje em dia na representação política, que não é apenas uma questão portuguesa, é uma questão comum a todas as democracias europeias, porque de facto os jovens começam a votar apenas a partir dos 25, 26 anos, só a partir dos 30 é que têm uma taxa de abstenção semelhante ao resto das coortes, e, portanto, além disso, são cada vez menos numerosos por haver, de facto, uma tendência descendente da natalidade, o que faz com que as gerações mais velhas estejam muito representadas e tenham muito mais capacidade até de condicionar as escolhas políticas. E isso é uma das razões que explicam o tipo de reformas que tem sido feito. Vasco, muito obrigada pela tua participação neste Assembleia Geral. Regressamos na próxima terça-feira, mas o Assembleia Geral regressa já amanhã às 5h30 em ponto. Ainda antes de terminarmos, recordo que pode rever os programas do Assembleia Geral no Facebook, em facebook.com/Assembleia Geral. Já a seguir, não perca Grande Jornal com João Oliveira Ferreira e Rubén Bispo. Tenha uma boa tarde.